Graças a Deus. Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Saludo con la paz del Señor Jesús. Podeis sentar-se? Sentaros, por favor. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, Somos gratos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estarmos aqui para adorarmos o Seu nome. de estar aquí para adorar a su santo nombre. Antes de começar a nossa classe, Antes de empezar la clase, foi permitido pelo pastor Vilmar Natal el pastor me ha dado el permiso para anunciar duas apostilas aqui do meu amigo pastor Walter Farias. para anunciar a vosotros dos libretas de mi amigo pastor Walter. A primeira é Restaurando o Altar da Adoração, La primera es Restaurando el altar de la adoración e a segunda y la é segunda Restaurando o Altar da Honra Restaurando el altar de la honra e da Fidelidade. y de la fidelidad. Então são duas apostilas baseadas no livro de Levítico. Son dos libretas basadas en el libro de E Levíticos o pastor Walter Farias y el pastor Walter Farías é especialista no livro de Levítico. es expert en el libro de Hebreos. Então que Deus possa te abençoar, meu amigo pastor Walter. Que Dios le bendiga, pastor Walter. Pois bem, vocês podem ir na apostila de vocês, En su libreta, por favor, na página de número 56. en la página de número Eu vou 56. pedir o pessoal para colocar o slide de número 2, por gentileza. Necesito pedir a los hermanos para poner el número 2 en la pantalla. E nós temos o Espírito Santo no Antigo Testamento. Y nosotros tenemos Antes. Volta antes aí. uno, Isso, aí. O Espírito Santo no Novo Testamento. el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Perdona, en el Antiguo Testamento. Então nós vemos a ação, ontem nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, Ayer nosotros hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo. falamos da divindade do Espírito Santo, Hablamos de la divindad del Espíritu Santo, da Trinidade, ou seja, ele faz parte da Trindade. de la Trinidad, él hace parte de la Trinidad. E hoje nós vamos falar da ação do Espírito Hoy nosotros vamos a hablar de la acción del Espíritu no Antigo Testamento. en el Antiguo Testamento. Então a primeira vez que o Espírito Santo aparece, En la primera vez que nosotros vemos el Espíritu Santo, no livro de Gênesis está registrado, en el libro de Génesis, no capítulo de número 1, en el capítulo de número 1, e os seus versículos 1 e 2. los versículos 1 y 2. Pode mudar o slide, por favor? El otro, por favor. E agora nós temos aqui, eu coloquei essa em la criação del mundo, não sei se está lá correto, En la creación del mundo, perdoe-me aí. Mas aqui nós temos o texto hebraico. hay un texto en hebreo. Vocês têm na apostila o texto hebraico com a transliteração, Hay en vuestra libreta el texto en hebreo y la é transliteración a página de número 56, ok? está en la página de número 56. Então nós temos da direita para a esquerda, Entonces nosotros tenemos de la derecha para la izquierda, Bereshit. Pode falar. Não, só fala para nós. Bereshit, Bereshit, Bará, Bara, Elohim, Elohim, Et Hashamayim, Et Hashamayim, Hashamai, Veet, Veet, Haaretz. Haatz. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Quando nós analisamos esse começo do livro de Gênesis, Cuando nosotros estudiamos acerca del principio de Génesis, nós temos uma preposição. B é uma preposição. tenemos una preposición, la letra B. B é a preposição B es la preposición que pode ser traduzida por que podemos traducir por em, en, por, por, com con e no. y nol. Na sequência, nós temos Reshit. Enseguida tenemos Reshit. Reshit, se tirar o sufixo it, Si tiramos el sufixo, nós ficamos com Rosh. quedamos con Rosh. E Rosh é cabeça. Rosh es cabeza. Então, a ideia da tradição é que na cabeça Então, Deus criou. Entonces la idea de la traducción es que en la cabeza Dios creó. Ou seja, mas parece que fica meio sem anexo quando nós falamos essa frase. Pero parece que no está muy bien cuando nosotros Então hablamos vamos eso. entender de outra forma. Vamos a entender de otra manera. Deus é o arquiteto da criação. Dios es el arquitecto de la creación. Essa linguagem é uma linguagem familiar para nós pentecostais. Todos nosotros entendemos eso. Deus é o arquiteto da criação. Dios es el arquitecto de la Então creación. Deus arquitetou em sua cabeça a criação. Entonces Dios arquitectó en su cabeza la creación. Ele libera o verbo que é Cristo. Él libera el verbo que es el Cristo. Cristo faz todas as coisas Cristo hizo todas las cosas e o Espírito Santo sustenta
sustenta tudo que Y existe el até Espíritu hoje. Santo mantiene todas las cosas. Então nós temos a ação das 3 pessoas aqui nos primeiros capítulos de Gênesis. Entonces nosotros tenemos la acción de las 3 personas en el primer versículo de Génesis. Então nós temos o advérbio de tempo, Tenemos el adverbio del tiempo, depois temos bará, tenemos bara, bará é o verbo, criar. bara es el verbo, Depois temos o sujeito da frase, el sujeto de la é frase, Elohim. Elohim, Quem criou foi Elohim. quien creó fue Elohim, E na sequência temos o objeto direto, y enseguida hay el objeto, que é aquilo que o sujeito criou. que es el que el sujeto creó. Então Elohim criou Elohim creó os céus e a terra. los cielos y la tierra. Agora aí na vossa apostila, En vuestra libreta vocês vão ter transliterado hay la transliteración da segunda frase. de la segunda Ou frase. seja, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. El Espíritu Santo de Dios se mueve sobre las aguas. O texto hebraico é Verrua, El texto en hebreo es Vehua, Elohim, Elohim, Marahefet, Marajefet. Alpinei Hamaim. Oh, Tem problema. Esse é interessante porque aqui nós temos um verbo, está transliterado aí na vossa apostila também. está transliterado en vuestra libreta E a minha aula começa aqui. y mi clase empieza aquí. Porque nós estamos falando do Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. Nosotros hablamos de la actuación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Só que quando o Espírito Santo aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, Pero cuando vemos el Espíritu Santo por la primera vez en el Antiguo Testamento, ele está aparecendo em uma terra sem forma, Él aparece en una tierra sin forma, vazia, vacía, em trevas en tinieblas e em abismo. y en abismo. Então eu quero chamar a sua atenção esta tarde. Yo quiero que usted fije, por favor, O Espírito de Deus está pairando el Espíritu Santo está sobre uma terra una tierra sem forma, sin forma, vazia, vacía, em trevas en tinieblas, e em abismo. en abismo. Agora é interessante que por mais que a terra esteja nesse estado, Ahora mire, por más que la tierra sí está, o Espírito de Deus está lá. el Espíritu de Dios está allá. E quando nós fazemos uma aplicação prática desse texto, Cuando nosotros hacemos una aplicación práctica del texto, nós percebemos que às vezes nós vamos orar por nossos entes queridos, percibimos que vamos a orar por nuestros entes queridos, irmãos, mães, pais, hermanos, padres, madres, e aqueles que estão afastados da presença de Deus. aquellos que están apartados de la E presencia de você Dios. começa a orar pela vida deles. Empezamos a orar por ellos E parece, e só parece, y parece, pero solamente parece, que quanto mais nós oramos, cuanto más nosotros oramos, mais eles se distanciam, mais eles se afastam. más ellos se apartan. E nós somos imediatistas. Y nosotros queremos las cosas para la hora. Nós queremos um resultado na hora. Queremos el resultado en la hora. Mas se você acreditar que a partir do momento que você se pôs de joelhos Pero si usted creer que a partir del momento que usted se pone de rodillas e você começou a orar, y usted empieza a orar, pedindo ao querido Espírito Santo pidiendo al querido Espíritu Santo para visitar o ente querido, para visitar tus familiares, se você acreditar y usted creer que a partir do momento que você orou, que a partir del momento que usted ora, Deus ouviu a tua oração Dios escucha tu e oración enviou o y Espírito. envió el Espíritu, O Espírito de Deus já está lá. y el Espíritu de Dios ya está allá. Agora, eu quero novamente frisar. Perdón, yo quiero hablar una vez más. A terra estava sem forma, La tierra estaba sin forma, vazia, vacía, em trevas en tinieblas, e em abismos. en abismo. E o Espírito de Deus estava lá. Y el Espíritu de Dios estaba allí. Então, por mais que você não veja a mudança dele, Quizás nosotros no vemos el cambio en ellos. o Espírito de Deus já está lá. El Espíritu de Dios ya está allá. E uma vez que ele está lá, Una vez que el Espíritu está allá, aquilo que está em trevas aquello que está en tinieblas vai brilhar uma grande va a luz. brillar la luz. Aquilo que está vazio Aquello que está vacío vai ser cheio da presença dele. va a llenarse de la presencia de Él. É isso que vai acontecer se você crer. Es esto que irá a pasar si usted cree. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. E aqui nós temos um verbo, isso também está na vossa apostila, Y tenemos un verbo que está en vuestra na página de libreta número 57. en la página Aí 57. está escrito o verbo marahefet. Dice el verbo marajef. Esse verbo ele chama a atenção nesse texto, Mire para este verbo en el texto, porque ele só aparece 2 vezes em toda a Bíblia Sagrada. porque solo hay 2 veces en toda la Biblia. E em hebraico, Y en hebreo os verbos têm
o tempo verbal. Y hay un tiempo del verbo en hebreo. E são 7 tempos verbais em hebraico. Son 7 tiempos verbales. Eu quero compartilhar de 3 esta manhã, Yo voy a compartir con vosotros 3. nesta tarde, que está aí na apostila de vocês também. É o Kal, o Nifal e o Piel. Kal, Kal. Nifal Nifal, e Piel. Pier. Em hebraico também nós temos as ações verbais. En hebreo hay una actuación verbal. E são 3 ações. Hay 3. Ações simples, Acción simples, intensiva intensiva e causativa. y causativa. E por último nós temos a voz do verbo. Y por último nosotros tenemos la habla del verbo. E a voz do verbo pode ser a voz ativa, Y la habla activa, a voz passiva la habla pasiva e a voz reflexiva. y la voz reflexiva. Então, esse verbo marahefet Este verbo marahef aparece dessa forma só mais uma vez em toda a Bíblia Sagrada. hay solamente 2 veces más en la Biblia. Ou seja, no tempo verbal piel, En el tiempo verbal Pier, com ação intensiva con una acción e intensiva com a voz ativa. y con la habla activa. É o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10 e 11. Es el texto que está en Deuteronomio, Capítulo 32, capítulo 32, versículo 10 e 11. versículo 10 y 11. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou-o, como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos. Estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Hebreos 10. Deuteronômio. 10. Deuteronômio. 10. Capítulo de número 10, versículo 10 e 11. Capítulo 32, desculpa. 32, 10 e 11. 32, 10, Está na apostila também, tá? 32, 10 y 11. Vai fazer a leitura? Sí, sí. Déjame abrir aquí. Deuteronomio Deuteronômio, capítulo 32, 32, 10 y 11. 10 e 11. Vale. Le halló en la tierra desierta y el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que ejercita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esse poema, o cântico, vai ficar conhecido como Cântico de Moisés. Esta alabanza queda conocida como la alabanza de Moisés. Moisés aqui mistura um pouquinho de poema com cântico, Moisés mezcla la poesía con el canto. mas o que de fato ele quer fazer ênfase, ele quer falar, De hecho, él quiere hablar é acerca do personagem Jacó. acerca de Jacob. Ele está dizendo que quando Deus encontrou Jacó, Él dice, cuando Dios encuentra a Jacob, Deus o encontrou num deserto solitário, Dios encontró en un desierto de soledad, em uma terra sem vida. en una tierra sin vida. E foi assim com a minha vida e com sua vida. Y fue así que pasó con su vida y con mi vida. Como você estava quando o Espírito de Deus te encontrou? ¿Cómo usted estaba cuando el Espíritu de Dios te encontró? Qual era o estado da sua vida quando Deus conectou o seu Espírito em você? ¿Cuál era el estado de su vida cuando Dios conectó su Espíritu con usted? Então o Espírito de Deus nos encontrou. Entonces el Espíritu de Dios nos encontró. O Espírito de Deus nos achou, El Espíritu de Dios nos encontró. nos cercou, Nos cercó, nos capacitou, nos capacitó, nos instruiu instruyó e hoje estamos aqui para adorar o y seu hoy nome. estamos aquí para alabar al Señor. Então é isso que está acontecendo em relação a esse verbo. É isso que está pasando en este verbo. Enquanto o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Mientras el Espíritu de Dios está sobre las aguas, ele estava na ação intensiva. Él estaba en una acción A intensiva. maioria dos estudiosos dizem, Muchos de los estudiosos dicen, em analogia, en analogía, que é como uma galinha sobre os ovos, É cuidando dos seus filhotes. es como una gallina sobre los huevos cuidando de sus politos. Essa é a analogia mais pura para essa ação do Espírito Esa Santo. es la analogía más pura para esta acción del Espíritu E Santo. foi dessa forma que o Espírito de Deus veio sobre a terra Fue de esta manera que el Espíritu Santo de Dios vino sobre la tierra e gerou sobre uma terra sem vida y generó sobre una tierra sin vida a vida. la vida. E assim foi com a minha vida e a tua vida. Y así pasó con tu vida y mi vida.
Hoje temos vida. Hoy tenemos E vida vida em y abundância. vida en Oh, abundancia. nós te adoramos, Te Espírito Santo, alabamos, Espíritu por Santo, a abundância de vida que tem colocado por em la nós. abundancia de vida que ha puesto en nosotros. O Espírito de Deus também aparece Vemos también el Espíritu de Dios no relato da criação. en la creación. E disse Deus: Y dice Dios, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, y hagamos el hombre segundo nuestra imagen y semejanza, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, y domine sobre los peces del mar y sobre las aves de los e cielos, sobre o gado e sobre toda a terra, y sobre el ganado y sobre toda la tierra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. y sobre todo el réptil que se mueve sobre la tierra. Então Deus pegou o barro, Entonces Dios coge el barro formou o homem, y da forma al o hombre, corpo humano do homem, el cuerpo del hombre, o boneco, o corpo. el boyeco, el cuerpo. Mas foi necessário que Deus soprasse no homem o fôlego de vida. Pero era necesario Dios soplar en el hombre la vida. Então Deus sopra o Espírito. Entonces Dios sopla el espíritu E o Espírito entra no homem. y el espíritu entra en el hombre E o homem tem vida. y el hombre tiene vida. Então a ação do Espírito Santo também está na criação do homem. Entonces la acción del Espíritu Santo también está en la creación del hombre. Nós estamos falando do Espírito Santo no Antigo Testamento. Estamos hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Quando Deus criou Adão, Cuando Dios crea a Adán, o Espírito Santo estava presente ali. el Espíritu Santo estaba allí. Quando o texto diz, quando Deus disse façamos o homem, Cuando Dios dice, hagamos el hombre, há uma discussão se o façamos, é claro que tem mais de 2 ou 3 pessoas. hay una discusión acerca de hablamos, seguro que hay 2 o 3 personas. Geralmente, alguns judeus querem dizer que Deus estava falando com anjos, En general, los judíos dicen que Dios estaba hablando con los mas ángeles, o contexto não dá base para isso, pero el contexto del texto no da base para eso, porque Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. porque Dios dice, hagamos el hombre Im- a nuestra imagem imagen, do ser eterno, imagen de un ser eterno, imagem da divindade, imagen de la divindad e não imagem de anjos. y no imagen de ángeles. Portanto, quem estava na ação da criação Quien estaba en la actuación de la creación era o Pai, era el Padre, o Filho el Hijo e o Espírito y el Santo. Espíritu Santo. Os três estavam trabalhando para que hoje eu e vocês pudéssemos estar Los aqui. 3 estaban trabajando para que usted y yo pudiera estar aquí. O Espírito Santo também comunicou a sua mensagem durante a caminhada, a jornada no deserto. El Espíritu Santo también comunica su mensaje en el camino del desierto. Neemias capítulo 9, versículo 20, Nehemías capítulo 9, versículo 20, o texto bíblico diz assim: el texto de la Biblia dice E así. deste o teu bom espírito. ¿Puede leer? Queres traduzir? Sí, sí. 9, 20, ¿no? 9 e 20. Vale, vale, vale. Solo un- Neemias 9 e 20. Vale, ya está. ¿Quer que eu leia? Quer que eu leia e tu traduz? Sim, Vai. pode ler. E deste o teu bom espírito E enviaste tu bom espírito para os ensinar, para enseñarles, e o teu maná não retirasse da sua boca, y no retiraste tu maná de su boca, e a água lhes deste na sua sede. y agua les diste na a su sua sed. sede. Então o Espírito de Deus foi dado durante a caminhada do deserto El Espíritu de Dios es dado durante la peregrinación en el desierto para instruir, para la instrucción, para ensinar. para enseñar. E hoje nós estamos aqui Y hoy nosotros estamos aquí aprendendo a palavra de Deus. aprendiendo la palabra de E Dios. quando você precisar, Y cuando usted necesite, o Espírito de Deus el Espíritu de Dios te fará lembrar te hará recordar daquilo que você está ouvindo hoje. de aquello que usted está escuchando esta mañana. Agora, ele não vai trazer para você, Él no va a traer para usted. ele vai te fazer lembrar Él te hará recordar aquilo que você estuda. aquello que usted estudió. O Espírito de Deus também usou os homens que louvavam no Antigo Testamento. El Espíritu de Dios utiliza a los hombres que alababan en el Antiguo Testamento. Quando os salmistas de Israel cantavam cânticos ou compunham cânticos, Cuando los salmistas de Israel hacían los cánticos, eles faziam conforme a vontade do Senhor. ellos hacían conforme la voluntad del Señor. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1 e 2. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 1 y 2. A Bíblia diz assim:
Dice la Biblia. E estas são as últimas palavras de Davi. Y estas son las palabras postreras de David. Diz Davi, Dijo David, filho de Jessé, hijo de Isaí. e diz o homem que foi levantado em altura, Dijo aquel varón que fue levantado en altura, o ungido do Deus de Jacó, el ungido del Dios de Jacob, e o suave em salmos de el Israel. dulce cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, El Espíritu de Jehová habló por mí, e a sua palavra esteve na minha boca. y su palabra ha estado en mi lengua. Então, se você quiser compor cânticos, Entonces, si usted quiere escribir cánticos, pregar a palavra, predicar la palabra, ensinar a palavra, enseñar la palabra, você pode pedir ao Espírito de usted puede Deus. pedir al Espíritu de Dios. Ele é uma pessoa. Él es una persona. Ele não está longe. Ele não está lejos. Ele está dentro de você. Él está dentro de usted. Ele está em você. Él está en usted. Peça a Ele. Pida a Él. Ele é poderoso para te dar. Él es poderoso para darte. Oh, aleluia. Oh, glória. O Espírito de Deus atuando na lei. El Espíritu de Dios actuando en la ley. Ele também atua em Moisés. El Espíritu actúa en Moisés. Havia uma necessidade. Había una necesidad E Deus queria capacitar pessoas y Dios quería capacitar personas para ajudar o seu servo Moisés para ayudar a su siervo Moisés com a liderança daquele povo. con el liderazgo del pueblo. E Deus chamou a Moisés Dios llamó a Moisés e disse: Moisés, y dijo a Moisés, separa 70 anciãos de Israel, separa 70 ancianos en Israel, porque da porção do Espírito que está sobre você, porque del Espíritu que está sobre usted, eu vou compartilhar yo voy a compartir com 70 anciãos. con 70 ancianos. E foi compartilhado Y fue compartido a porção do Espírito de Deus la porción del Espíritu de Dios com 70 homens con 70 hombres que foram capacitados fueron capacitados para ajudar Moisés para ayudar a Moisés a guiar o povo no deserto. a guiar el pueblo en el Então, desierto. uma porção do Espírito. Una porción del Espíritu. Ora, se uma porção do Espírito dá para 70 vidas, Mira que si una porción del Espíritu es suficiente para 70 vidas, então Eliseu estava certo entonces Eliseo estaba con la razón. quando disse para Elias: Cuando habló a Elías, eu quero a porção dobrada yo quiero una doble do porción Espírito do Senhor del Espíritu que del está Señor sobre a sua que vida. está sobre su vida. Agora, mesmo esta hora, Mismo en esta hora, nós temos condições nosotros tenemos la posibilidad de ganhar este mundo de alcanzar este mundo através da influência da palavra de Deus por medio de la influencia de la palabra de e Dios da ação do y de Espírito la Santo. actuación del Espíritu Santo. No Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente. el Espíritu Santo venía esporádicamente. Ele vinha sobre um homem Venía sobre un e hombre voltava para Deus. y volvía para Dios. Ele vinha sobre um homem, Venía sobre un hombre, fazia o que tinha que fazer hacía lo que tenía que e hacer voltava novamente para y Deus. volvía para Dios. Mas a partir de Atos capítulo 2, Pero en Hechos capítulo 2, ele veio él ha venido e não voltou mais. y no volvió más. Então deixa eu dizer para você, Mira que voy a hablar a vosotros. você não tem uma porção do Espírito de Deus sobre você. No hay en ti una porción del Espíritu Santo Você de tem Dios. o Espírito de Deus Usted tiene el Espíritu de Dios habitando dentro de habitando você. dentro de usted. Ele habita em você. Él habita en usted. Nós temos também o juiz Sansão, Y tenemos también el juez Sansón, que foi levantado por Deus, que fue levantado por Dios, ainda no período dos juízes, aún en el periodo de los jueces, para livrar Israel para librar a Israel dos filisteus. de los filisteos. E nós temos uma ação do Espírito Santo na vida desse moço. Y tenemos una actuación del Espíritu Santo en la vida de este muchacho. Desde o ventre ele foi escolhido, desde o ventre. Desde el ventre de su madre él fue escogido. Na verdade, são 3 jovens que são escolhidos, 3 crianças que são escolhidas desde o ventre da sua mãe. En verdad que hay 3 niños que son escogidos del ventre de su madre. Sansão, Sansón, Samuel Samuel, e João o Batista. Juan el Bautista. Tem muitas pessoas que foram escolhidas por Deus no Antigo Testamento. Hay muchas personas que fueron elegidas por Dios en el Antiguo Testamento. Mas essas 3 crianças Pero estos 3 niños foram escolhidas desde o ventre. fueron elegidos desde el ventre. E tanto o Sansão como o Samuel, Sansón y Samuel, escolhido desde o ventre, elegidos desde el ventre, têm um voto de nazireu, nazireado, eles são nazireus de Deus. hay un voto de Nazireo. Ellos son Nazireo de Dios. 3 coisas eles não podiam fazer. 10 cosas no podían hacer. Não podiam cortar o cabelo, No podían cortar el cabello. não podiam beber nada, bebida forte que contesse Ninguna álcool, bebida fuerte con alcohol.
e não podiam tocar em nada morto. y no podrían tocar en nada muerto. Então Sansão começa a sua história muito bem. Sansón conoce esta historia muy bien. Ele consegue começar a dar livramento para os israelenses em relação aos filisteus. Él empieza a dar libramento a los israelitas y encuentra a los filisteos. Porque foi essa a função que Deus o chamou para Porque fazer. ese es el propósito para el cual Dios llamó. Mas a Bíblia diz que ele vai descer para Tinimá. Pero dice la Biblia que él va a bajar hasta Tirimar. E chegando em Tinimá, ele namora uma jovem que não era jovem da cultura dele. Llegando en Tirimar, él se enamora de una joven que no es de su A aula do cultura, nosso querido pastor aí, a la cultura. clase del pastor, Uma cultura diferente. de una cultura distinta. E ele namora essa jovem. Él se enamora de esta E a Bíblia joven diz que ele todos os dias, ou quase todos os dias, descia e subia. Descia para Tinimá e voltava para sua casa. y dice la Biblia que casi todos los días bajaba hasta Tirimar y volvía para su casa. E nessas idas e voltas, Y en ir y venir, leão saiu ao encontro dele. un león viene a su dirección. E o Espírito de Deus, Y el Espíritu de Dios, veja mais a atuação do Espírito Santo, o Espírito de Deus mire la actuación del Espíritu, se apoderou dele de tal forma se apoderó de él de tal manera, que ele rasgou, a Bíblia diz que ele rasgou o leão él rasgó el león como se fosse cabrito. como si fuera un cabrito. Ele rasgou realmente o leão Él rompió todo el león como se fosse cabrito. como si fuera un cabrito. O leão morto, El león estaba e muerto ele continua a jornada descendo e voltando. y él sigue su vida indo y veniendo. Passa-se os dias, Pasa los días, vem a decomposição do corpo do leão. viene la composición del cuerpo del león. E uma vez, em um certo dia que ele está voltando, Y hay un día que él está volviendo ele percebeu que tinha uma colmeia de abelha. Uma abelha fez o seu mel na boca do leão. y él percibió que había mel en la boca del león. E a Bíblia diz Y dice la Biblia, que ele olhou para o leão él miró para el león, e, atenção no detalhe, mire para eso, e saindo do caminho. y saliendo del camino. Eu quero que você repita essa frase, diga, e saindo do caminho. Repita conmigo, y saliendo del camino. Porque no caminho ninguém peca. Porque en el camino ninguno peca. É impossível pecar no Es caminho. imposible pecar en el camino. Enquanto ele está no caminho, ele vai bem. Y mientras él está en el camino, te va bien. Mas ele vai sair do caminho. Pero él sale del camino. Ele toca no leão morto. Él toca en el león muerto. E essa é a segunda infração que ele comete. Y ese es segundo el segundo pecado que él Porque comete. ele já tinha descido para Tinimá Bajó para Tirimá, e tinha bebido bebidas fortes. había bebido bebidas fuertes. Agora ele toca no leão morto, Ahora él toca en el león muerto, tira o mel quita la mel e dá para o seu pai e a sua mãe. y da para su padre y madre. Daqui sai um enigma, Y hay un enigma. que é do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Del comedor salió comida y del fuerte dulzura. Que o resultado é quem é mais doce do que o mel e Resulta- mais forte do que o leão. El resultado es quién es más dulce que la mel y más fuerte que la mel. Esse é o interessante aqui é que Sansão começa a se desviar aos poucos dos caminhos do Senhor. Mira que Sansón empieza poco a poco a apartarse de los caminos Mas o del Señor. Espírito de Deus ainda está nele. Pero el Espíritu de Dios está sobre él. Veja, ele já tinha bebido e não poderia beber lá em Tinimá. Él había bebido, no podría beber en Timar. Mesmo assim, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele rasgou o leão como se fosse cabrito. Aún así, el Espíritu Santo de Dios está sobre él y rompe el león. Agora ele toca no leão morto. Ahora toca en el león muerto. E por último, para encurtar aqui a história, Y por último, un resumen de la historia. ele permite que Dalila corte as suas tranças, o seu Él cabelo. permite que Dalila corte sus cabellos. E por 3 vezes ele mentiu para Dalila. Y por 3 veces él miente para Ela Dalila. pergunta para ele qual o segredo da tua força. Ela pregunta para él, ¿cuál es el secreto de tu E fuerza? eu quero chamar a sua atenção aqui. Yo quiero que usted mire para eso, por favor. Satanás também quer saber qual é o segredo de você estar aqui. Satanás también quiere saber cuál es tu secreto de estar aquí. Diga para ele, é o Espírito de Deus Diga que me para trouxe él, aqui. es el Espíritu de Dios. Aleluia, porque essa é a ideia do inimigo, quer saber qual o segredo da nossa força. Porque esta es la idea del enemigo. Él quiere saber cuál es el secreto de nuestra E ele fuerza. mentiu por 3 vezes. Él mintió por 3 veces. Mas na 4ª vez ela chorou. Pero en la 4ª vez, ella lloró. E como, irmãos, quando a mulher quer uma coisa, não adianta. Hermano, cuando una mujer que hace una cosa, Eu sou do Nordeste, meu amigo. yo soy del Terra nordeste de de Brasil, Lampião, no Virgulino. la tierra de Lampión. E a gente diz que o homem do Nordeste é cabra macho. Y hablamos allí que hombre del nordeste, hombre Mas não macho. tem jeito. Quando você ama, se a mulher pedir, acabou, meu.
Quando você ama, se a mulher pide, Não, pastor. não há outra. Não é assim, pastor? Tem jeito. Não há Então, outra. o pastor José olhou para ele e disse: você não me ama? Mire, pastor, ela mirou para ele e disse: tu não me amas? Por 3 vezes você mentiu para Por mim. 3 vezes ha mentido para mim. Se me amas, me diz a verdade. Se você me ama, dice a E verdade. aí ele disse para ela, a Bíblia diz que ele abriu o coração Dice para a ela. Bíblia que ele abriu o coração E para ele disse: ela. eu sou nazireu de Deus. Era dizer: eu sou nacido E de nos meus Deus. cabelos não podem passar navalha. E não posso cortar meus cabelos. Então ela deu a ele bebida novamente. Ela dado a ele bebida uma vez Ele mais. bebe, Ele bebe, adormece no colo dela tumba em seu cuello e ela corta-lhe os seus cabelos. e ela corta seus cabelos. E por 3 vezes ela já tinha chamado 3 guarnições para capturá-lo. E por 3 vezes ela havia chamado pessoas para capturá-lo. E por 3 vezes ele tinha saído bem. E por 3 vezes ele saiu. E agora é a 4ª vez. Em la quarta vez, E ela diz: Sansão, ela falou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. os filisteus vienen sobre ti. E ele se levantou, E disse que ele se levantou. e o texto bíblico é enfático a dizer E em la Bíblia disse que ele se levantou e disse: que ele se levantou e disse: sairei vou sair e farei como das outras vezes. e harei como de las outras vezes. E aí a Bíblia diz assim: E disse a Bíblia, e ele não sabia e ele não sabia que o Espírito de Deus que o Espírito de Deus já o tinha deixado. já lo havia deixado. É triste quando o Espírito de Deus abandona um homem de Deus. É muito triste quando o Espírito de Deus se aparta de um homem. Então que nós possamos orar sempre a Deus Que nós podamos orar e dizer como disse o salmista Davi: e dizer como dijo Davi: Senhor, Senhor, não retire de mim não quite de o mim teu Espírito, tu Espírito Santo, porque é Ele quem te fortalece, porque é Ele quem te dá força, é Ele quem te dá forças, É Ele quem te dá forças. é Ele quem te ajuda. é Ele que te ajuda. Enquanto estivermos no caminho, Mientras estamos em el o camino, Espírito de Deus estará o conosco. Espírito de Deus estará com nós. Deixe-me abreviar aqui mostrar algo para vocês. Mire que eu quero ensinar algo a O vosotros. próprio Jesus Cristo, ele entra na cidade de Jericó. Mira que Jesús entra em la ciudad de Jericó. E enquanto ele está entrando na cidade, Quando ele está entrando em la ciudad, as pessoas estão clamando o seu nome. as pessoas estão clamando por su nombre. Mas um cego grita: Jesus, filho de Davi, Hay un ciego que dice: Jesús, hijo de David, tem de misericórdia de mim. tenga misericordia de mí. Mas o cego não estava no caminho. Pero el ciego no estaba en el camino. E Jesus não pode abençoar quem não está no Y caminho. Jesús no puede bendecir quien Então, no está en el camino. Se ele estivesse no caminho, Si él estuviera en el camino, Jesus parava com ele à frente. Jesús paraba con él adelante. Mas ele estava à beira do caminho. Pero estaba al lado del camino. Então Jesus passou direto por ele. Entonces Jesús pasa directo por él. Mas ele continuou clamando: Pero él Jesus, sigue hablando: filho de Jesús, Davi, hijo de David, tem de misericórdia tenga de mim. misericordia de mí. O Espírito de Deus movia o coração dele. El Espíritu de Dios movía el E o corazón de él. mesmo Espírito trabalha o coração de Cristo. Y el mismo Espíritu trabaja en el corazón de Cristo Cristo. para Cristo para e não pode abençoar quem está fora do caminho. y no puede bendecir quien está A fuera del bênção de camino. Deus La bendición de Dios sempre estará siempre estará com aqueles que obedecem a sua con palavra. aquellos que obedecen su Eu vou palabra. repetir: a bênção de Deus La bendición de Dios sempre estará siempre estará com aqueles que obedecem a com sua aqueles que palavra. obedecem su Se palavra. você obedece a palavra de Si Deus, usted obedece la palabra de receba a Dios, bênção de Deus reciba la bendición sobre de a Dios sua vida esta sobre tarde. su vida. Jesus parou Jesús para e mandou chamar. y manda llamarlo. Disse: vai até ele Dice: va hasta e él traz ele para y mim. tráele hasta Porque aquí. Jesus vai abençoar o cego. Porque Jesús va a bendecir el ciego. Mas para Jesus curar o cego, Pero para Jesús sanar el ele ciego, tem que vir para o caminho. ele necesita venir Então hasta a el bênção de camino. Deus Entonces la bendición de Dios é para aqueles que estão no caminho. es para aquellos que están en el camino. Então o Espírito de Deus atua em vários homens no Antigo Testamento. El Espíritu de Dios actúa en varios hombres en el Antiguo No período Testamento. dos juízes, ele age na vida de Gideão. En los jueces actúa en la vida de Gideón. E Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideón estaba malhando el trigo en el lagar. Eu estou fazendo as aplicações porque esse é o meu tópico. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Ese es mi punto. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Então ele habita na vida de Gideão. Él habita en la vida de Ele Gideón. está malhando trigo no lagar. Él está trabajando con el trigo en el E lagar. lagar é lugar de malhar uvas e não trigo. Lagar es lugar de labrar Isso, lagar uvas, e no trigo. E Deus olhou para ele
Y Dios mira para él porque ele tem uma atitude diferente dos demais. porque hay en él una actitud distinta de los demás. Enquanto todo o seu povo estava quieto, trancafiado em casas, Mientras todo su pueblo estaba cerrado en casa, ele decide fazer alguma coisa. él decide hacer alguna cosa. Deus só precisa de um homem, de uma mulher, Dios solo necesita de un um hombre y una coração mujer, que decida uma mudança. corazón que decida por un Se cambio. eu e vocês Si usted y yo resolvermos decidir actuar para uma mudança nesse país, para un cambio en o este país, Espírito de Deus já está disposto a agir el através das Espíritu de Dios está dispuesto a actuar. E ele se levanta e vai malhar o trigo no lagar. Y él se levanta y va a trabajar. E enquanto ele está malhando o trigo no lagar, Y cuando él está trabajando en el lagar, o anjo do Senhor veio até ele el ángel del Señor viene e hasta disse él que ele era um varão valoroso y dice: tú eres un varón e valoroso, que Deus se agradava dele. que Dios se agrada de usted. E ele disse: como, Senhor? ¿Cómo, Señor? Se eu sou o menor da minha tribo Si yo soy el menor de mi tribu e minha tribo é a menor das tribos. y mi tribu es la menor de las tribus. E o texto, há uma especificação no texto bíblico Hay algo en el texto bíblico e há uma pergunta de Deus para ele. y hay una pregunta de Dios para él. Gideão, Gideón, você quer ser cheio do meu espírito? ¿usted quiere ser lleno de mi espíritu? E é claro que a resposta é sim. Y la contestación es sí. Então Deus diz: três coisas você tem que fazer, Gideão. Hay tres cosas que usted tiene que hacer, Gideón. Primeiro, La primera, uma visão introspectiva. una visión introspectiva. Olhe para dentro de você Mire para dentro de usted e veja que você não é nada sem eu. y vea que usted no es nada sin Isso mí. faz parte para a minha vida e a sua vida. Esto sirve para mi vida y su Sem o vida. Espírito de Deus não somos ninguém. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos nadie. Esses dias eu tinha dito a Deus, eu estava em Jerusalém, Ese día yo hablé a Dios en e eu Jerusalén. disse a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Dios tenga misericordia de Porque mí. se o Senhor não tiver misericórdia de mim, Porque si no es la misericordia del Señor sobre nós não mí, conseguimos fazer nada. yo no puedo hacer nada. Sem Deus, Sin Dios, nada podemos fazer. nada podemos hacer. Então Gideão olhou para dentro de si Gideón mira para dentro e de él percebeu: eu sou o menor da minha y tribo. dice: yo soy el menor de mi E tribu. minha tribo é a menor das tribos. Y mi tribu es la menor de las E tribus. isso é uma visão introspectiva. Esa es una visión E Deus introspectiva. gostou. Deus gostou disto. Y le pareció bien a Dios. Porque Deus gosta dos humildes. Porque a Dios le encanta los Porque a humildes. Bíblia diz que Deus levanta os Porque humildes, dice la Biblia que Dios mas levanta os los soberbos humildes, ele vai abater. pero el soberbio abate. A segunda tarefa para Gideão, La segunda tarea para Deus diz: Gideón, vai na casa do teu pai Dios dice: va a casa de tu e padre quebra o altar de Baal y rompe el altar de Baal que está dentro da casa do seu que pai. está dentro de la casa de Isso su me padre. chamou a atenção nessa ação do Espírito Santo. Que me llama muchísimo la atención en esta actuación del Espíritu Porque Santo. o que é um altar de Baal? ¿Qué es un altar de Baal? Quando nós fazemos essa pergunta, a primeira resposta que vem Cuando nosotros preguntamos esto, la primera contestación que viene, é que é um altar de idolatria. que es un altar idólatra, Mas vai além disto. pero va más allá de eso. Altar de Baal Altar de Baal é tudo aquilo que rouba a adoração da pessoa de Deus em relação à sua vida. es todo aquello que roba la adoración de Dios en tu vida. Ou seja, pode ser um carro, Quizás un coche, pode ser um filho, un hijo, pode ser até uma bicicleta velha. podrá ser hasta una bici Se vieja. ela tirar da sua vida Si ela quita de o usted primeiro lugar de adoração para Deus, el primer lugar de adoración para passa Dios, a ser altar de Baal. pasará a ser un altar de E Baal. Deus disse: Gideão, quero ser cheio do meu espírito. Y Dios dijo: Gideón, quiero ser lleno de mi espíritu. Então eu não divido, Gideão, a minha glória com ninguém. Entonces yo no comparto mi Ou o mi lugar gloria. é meu ou não é. O el lugar es mío o no. Queres receber a minha presença, Gideão? ¿Quieres recibir mi presencia, Gideón? Quero, Senhor. Yo quiero, Señor. Então entra na casa do teu pai. Entonces entra en la casa de tu padre. Quebra o altar de Baal que está dentro da casa do seu Rompe el pai. altar de Baal que está dentro de la casa de su padre. Eu vou aplicar a mensagem, mas em aberto, não específico para ninguém. Yo haré una aplicación del mensaje general para todos. Para ser cheio do Espírito Santo, Para ser lleno del Espíritu temos que Santo, abrir o nosso coração excessivamente para Ele. tenemos que abrir nuestro corazón. Não existe lugar nos nossos corações para a idolatria. No hay lugar en nuestro corazón No. para la idolatría. Não existe cantor gospel preferido, No hay cantante gospel nem preferido, pregador gospel preferido. ni el predicador O gospel. lugar do meu coração pertence a O Deus. lugar de mi corazón É Ele pertenece al e Señor. só dele. É solamente e para Ele. E para São Ele. todas as coisas. Gideão foi e quebrou o altar. Gideón va y rompe el altar. E Deus disse que tirasse 10 na primeira prova, Gideão.
Y Dios dice, en el primer examen sacaste 10. Visão introspectiva. Visión introspectiva. Na segunda prova tiraste 10 também. En el segundo examen sacaste 10. Quebraste o altar de Baal. Rompió el altar de Baal. Agora falta uma, Gideão. Ahora falta una, Gideón. No lugar que era o altar de Baal. En el lugar que estaba el altar de Isso me Baal, chama a atenção. Deus é específico. me llama muchísimo la atención porque Dios va directo al punto. Nem um centímetro para a direita, Ni un centímetro para la derecha, nem um centímetro para a esquerda. ni un centímetro para la No izquierda. mesmo lugar En el mismo lugar que adoravam a Baal, que adoraban a Baal, ou na mesma característica, de la misma forma, que roubou a adoração de você da minha que pessoa, robó la adoración de mi persona, eu quero que você levante o segundo altar yo quiero que usted levante un segundo altar para adoração ao meu nome. para adoración a mi nombre. Então eu quero dizer para você esta tarde, Yo quiero te hablar esta tarde. se porventura entraram alguns altares de Baal sem que percebêssemos, Quizás entró en algunos altares sin usted que haya dado ainda cuenta, há solução. aún hay solución. Quebre o altar de Baal. Rompa el altar de Baal. Atenção, ele não está fora, está dentro. Él no está fuera, está dentro. Está dentro da casa do teu pai, Está Gideão. dentro de la casa de tu padre. Quebre o altar de Baal. Rompe el altar de Baal. E no lugar do altar de Baal, Y en lugar del altar de Baal, edifique um segundo altar. edifique un segundo Porque a altar. minha glória vai descer sobre ele. Porque mi gloria bajará glória! sobre él. Aleluia! O Espírito de Deus quer te usar. El Espíritu de Dios quiere Com usarte poder e autoridade. con poder y Então autoridad. quebra este altar. Rompe este altar. Não dá lugar para este altar. No dé lugar para este Deixa o altar. Espírito de Deus Deja el Espíritu de Dios ser a primazia na sua ser vida. el primer lugar en su vida. Oh, aleluia. E Gideão foi cheio do Espírito. Y Gideón fue lleno del Espíritu. E Deus disse: separa os homens. Y Dios Você conhece habló a para história. él, separa los Só hombres. 300 homens. Solamente 300 hombres. Ele venceu aquela batalha. Él venció la batalla. Porque o Espírito do Senhor Porque el era com ele. Espíritu del Señor O era con él. Espírito do Senhor trabalhou por El ele. Espíritu del Señor O trabajó es- por él. O Espírito do Senhor agiu em prol da vida El dele. Espíritu del Señor actuó sobre su vida. Essas são as ações do querido Espírito Santo em relação ao Antigo Testamento, algumas delas. Estas algunas de las actuaciones del Espíritu Santo en el Antiguo E Testamento. essas são as verdades bíblicas que nós temos que tirar aplicações para nós. Y estas son las verdades bíblicas que nosotros debemos coger para nosotros. Como pastor, como líder, Como líder, como pastor, nós dependemos nosotros dependemos da capacitação de la capacitación do Espírito del Santo. Espíritu Santo. Não é um homem comum. No es un hombre común, Ele é um homem, es un hombre, mas ele é cheio do Espírito pero es lleno Santo. del Espíritu Santo. Ele consegue ver além do que os outros não Y ve veem, más allá do que las otras personas. porque ele é cheio do Espírito Porque él es lleno Santo. del Espíritu Santo. Ele consegue resolver coisas que outros não resolvem, Él hace cosas que otros no hacen. porque ele é cheio do Espírito Santo. Porque es lleno del Então Espíritu nós Santo. necessitamos, Entonces nosotros nós necesitamos, precisamos urgentemente nosotros necesitamos urgente da ação e unção da acción y unción do querido Espírito del Santo. querido Espíritu Santo. Eu estava lendo na carta paulina Yo estaba leyendo en la carta del apóstol Pablo e o apóstolo Paulo diz o y seguinte: Pablo dice sí, eu peço a Deus yo pido a Dios que abra os olhos do vosso entendimento, que abra los ojos de vuestro para entendimiento que possam ver para que puedan ver o que um homem ou mulheres comuns não podem ver. que hombres y mujeres comunes no pueden E ver. ele está falando no contexto Y él habla en el contexto entre a luta entre carne e sangue, entre a luta maligna contra a luta do homem. entre la pelea de la carne y de la sangre, la lucha del hombre. E isso é interessante porque às vezes uma pessoa entra na igreja Y eso es muy interesante porque a veces la persona entra en la iglesia e a pessoa começa a perseguir uns aos outros. y la persona empieza a seguir uno al otro. E às vezes eu pastoreei 5 anos e meio, eu posso falar isso. Eu Yo pastorei fui 5 anos pastor por 5 años y medio. e às vezes a gente diz: por que essa pessoa, Senhor, Y nosotros, persegue a gente? y nosotros miramos por qué esta persecución de esta Tudo que persona. a gente faz está ali como uma pedra em nossos sapatos. Todo que nosotros hacemos está como una piedra en nuestro zapato. E o que nós queremos como pastores é que essa pessoa suma, saia da igreja. Y nosotros queremos que esa persona se va de la Agora, a iglesia. gente não vai mandar embora, isso não, pastor Pero nenhum manda igreja. nosotros no vamos a echar a la persona de la Mas iglesia. aquela pessoa, você diz: oh Deus, por que isso?
oh Deus, por que passa isso? E eu tive uma ocasião em minha vida que passei por essas situações. Hubo um momento em minha vida que eu passei por isso. E eu orei a Deus. E eu orei a Deus. E Deus disse assim: E Deus me falou você não assim: vê. Você não vê, Você não consegue ver o que está acontecendo. você não pode ver o que está O passando. que está acontecendo não é deste mundo. O que passa não é deste mundo. O que está acontecendo é espiritual. O que passa é espiritual. E eu, no meu coração, queria que aquela irmã sumisse Em dali. meu coração eu queria que a irmã se fuera da igreja. Mas o Espírito de Deus abriu os olhos do meu entendimento. Pero el Espíritu Santo de Dios abrió los ojos de mi E era um entendimiento. espírito maligno que agia na vida dela. Y era un espíritu maligno que actuaba en su Só que vida. eu não conseguia ver no dia a dia. Pero yo no podía ver en cada día. Mas em sonho Deus me mostrou. Pero en un sueño Dios me Há mostró. um espírito maligno que atua na vida Hay un dela. espíritu maligno que actúa Ore en su por vida. ela porque te dei autoridade. Ore por ella porque yo te doy Repreenda o autoridad. espírito maligno. Repreende el espíritu. Porque ela, disse Deus, porque por ela Porque por medio de eu paguei ella o mesmo preço que paguei por ti. yo pagué el mismo precio que pagué por ti. Você não é melhor do que ela, Usted no es mejor que ella. nem ela é melhor do que Ni você. ella mejor que O usted. problema está no mundo espiritual. El problema está en el mundo E oramos espiritual. por ela. Y nosotros oramos por ella. Repreendemos o espírito maligno. Repreendemos el espíritu Ele maligno. foi embora. Ele se foi. E ela foi uma pessoa maravilhosa na minha Y ela foi uma vida. persona bendecida. Eu oro a Deus Yo oro a Dios para que Deus abra os olhos dos vossos entendimentos, para que Dios abra vuestro entendimiento, para que você possa ver para que usted pueda o ver que um homem comum não pode ver. que un hombre común no puede ver. Só o Espírito de Deus, Solamente el Espíritu de só a Dios, capacitação do Espírito. solamente la capacitación Pode del te dar Espíritu isto. puede te dar esto. Então não dá para abrir mão dele. Entonces no es posible, Não dá para pastorear sem a dependência dele. no es posible pastorear sin la Não dependencia dá de para él. ser líder sem a capacidade dele. No es posible ser líder sin la capacidad Nós de él. dependemos dele. Nosotros dependemos de él. Fique sobre os pés. Póngase en pie, por favor. Eu quero orar com vocês. Yo quiero orar con vosotros. Quero orar com vocês esta tarde. Yo quiero orar con vosotros esta Nesses tarde. últimos 3 minutos que tenho. En solamente los 3 minutos Para que que tengo, você possa abrir o seu coração. para que usted abra el corazón. Para se por acaso tiver, Quizás usted tenga quebrar o altar de Baal. romper el altar de Baal, Construir um novo altar. construir un nuevo Porque altar, Deus quer fazer mudanças na sua vida. porque Dios quiere cambiar su vida. Chega dessa mesmice. Llega de esta vida. Deus quer mudar a tua história por completo. Dios quiere cambiar tu historia por Eu completo. estou recebendo a autoridade de Deus esta tarde. Yo estoy recibiendo la autoridad de Dios esta tarde Para te dizer esta tarde para decir a usted en que esta tarde Deus quer mudar a tua que história. Dios quiere cambiar tu historia. Quebra o altar de Baal. Rompe el altar de Baal. Levanta um altar para o Senhor. Levanta un altar para el E abre o Señor teu coração para Ele. y abre tu corazón para Él. Deixa eu só cantar um hino. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É tuas mãos que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Canta, igreja. Guia-me, ela mandará sobre a nave. Me deve andar assim, oh, Espírito Santo, tenha liberdade. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tenho prazer em me faz sentir, oh, aleluia. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Há uma ação do Espírito. Guia-me sempre, meu Senhor. Receba capacitação. Receba poder para liderar. Receba poder para impor
tuas mãos sobre os enfermos. Tudo, meu Jesus. Um minuto para a gente orar a Deus. Deus santo, Deus bendito e Deus amado, nós nos colocamos em tua presença nesta tarde e nós pedimos ao teu querido Espírito Santo que haja a partir de agora em cada vida, em cada coração. Vem capacitando, vem em nome de Jesus. Espírito Santo, capacita, enche teus filhos de graça, de unção, de poder e de glória. Nós oramos a ti nesta hora, Pai, e assim te agradecemos, ó Deus Santo, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.